É sempre um prazer estar com você no telecurso Classe Bíblica no Ar da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Dando continuidade ao nosso estudo sobre Epístolas Paulinas 3, a primeira e segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, vamos então estudar a lição 4. Abra o seu livro na página 69. Nós vamos ter como tema da nossa lição os dons espirituais e os ministérios. Vamos estar estudando do capítulo 11 ao capítulo 14. Não vamos estudar todos esses capítulos, porque também na lição seguinte nós vamos estar falando sobre o capítulo 13 e o capítulo 14. Nessa lição nós vamos estar abordando a questão da desordem no culto, que era um problema na igreja em Corinto, e também a questão dos dons e ministérios espirituais. Vamos ao esboço da lição no final da página. Primeiro texto, desordens na igreja. Segundo texto, o equipamento espiritual da igreja, dons e ministérios. Terceiro texto, o equipamento espiritual da igreja, dons e ministérios, continuação. Quarto texto, os dons espirituais e o relacionamento entre os crentes. Quinto texto, os dons espirituais e o relacionamento entre os crentes. Sexto texto, os dons espirituais e a unidade do corpo de Cristo. Objetivos da lição se encontram na página 70 e nós temos 6 objetivos. Primeiro objetivo, entender a razão da desordem nos cultos da igreja de Corinto e as consequências dessas desordens. Segundo objetivo, entender o valor dos dons espirituais para a igreja de hoje. Terceiro, identificar os maiores dons, especialmente o dom de profecia. Quarto, explicar como, através da operação dos dons do Espírito, a igreja é levada à unidade espiritual. Quinto, definir e explicar os vários dons mencionados em 1 Coríntios capítulo 12. Sexto e último objetivo, entender como, através da operação dos dons espirituais, precisamos uns dos outros, relacionamos-nos mutuamente e somos destinados uns para os outros como membros do corpo de Cristo. Vamos então ao texto 1. Desordens na igreja. Aqui o apóstolo Paulo vai estar falando sobre aquilo que mencionamos na introdução, a questão do posicionamento das mulheres no culto, na igreja, também a questão da ordem na ceia do Senhor. Vamos ao primeiro ponto, a falta de submissão das mulheres, do verso 1 ao verso 22. Nós devemos observar que nós não podemos trabalhar essa questão do posicionamento da mulher dentro da igreja, apenas abordando um texto da palavra de Deus, um texto do Novo Testamento. Nós temos outras cartas do apóstolo Paulo, onde ele menciona a atuação das mulheres. O que nós vemos aqui é uma palavra do apóstolo Paulo dirigida à igreja em Corinto, que com certeza estava tendo dificuldade no relacionamento das mulheres dentro do culto com as outras pessoas. E nós percebemos que ele então agora lembra a essas mulheres e também à igreja que há uma ordem estabelecida por Deus. Verso 3, você pode acompanhar na Bíblia, no seu livro texto. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. Ora, nós sabemos que a intenção do apóstolo Paulo não era ensinar que Deus Pai era maior que Deus Filho. No entanto, o que ele estava estabelecendo aqui é uma hierarquia em termos de função. Da mesma forma, em relação ao homem e à mulher. São duas pessoas da mesma espécie, com o mesmo valor diante de Deus, mas com funções diferenciadas. Em seguida, ele vai falar sobre a questão da divisão na igreja. Nós abordamos isso em outros capítulos, e o apóstolo Paulo então diz que isso traz muita tristeza ao coração do apóstolo, e ele mostra nos versículos seguintes que a prova maior disso era a maneira como eles estavam se conduzindo em relação à celebração da ceia do Senhor. Terceiro ponto, motivos egoístas. Ali naquele momento de ceia, em vez deles buscarem ao Senhor juntos, se confraternizarem, muitas pessoas estavam usando daquela situação para apenas satisfazer algumas necessidades em detrimento de outras pessoas.
Era costume da igreja primitiva ter antes ou até junto com a celebração da ceia do Senhor a festa do amor, onde pessoas então levavam alimentos, levavam alguma coisa para beber. O apóstolo Paulo chama a atenção dizendo que algumas pessoas chegavam a se embriagar e outras se juntavam em grupos, enquanto que algumas que não tinham com que se banquetear ficavam então separadas. E o apóstolo Paulo condena essa situação. Nosso outro ponto, as consequências dessa desordem, do verso 23 até o verso 30, onde o apóstolo Paulo vai mostrar, vai dar instruções de como a ceia do Senhor deve então ser celebrada. E ele chama a atenção de que as pessoas que participam da ceia do Senhor não estando preparadas, são pessoas que trazem julgamento sobre si mesmos. Vamos ler o verso 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por quê? Porque são pessoas que não estão discernindo o corpo do Senhor e que não estão fazendo daquele momento de celebração da ceia do Senhor um momento de adoração, mas estão se reunindo apenas para benefício próprio, apenas para se banquetearem. A correção dessa desordem é o nosso último ponto, onde o apóstolo então diz que cada um deve julgar a si mesmo, cada um deve olhar para a sua própria conduta e se corrigir naquilo que estiver fazendo. E ele coloca então dois mini pontos, podemos assim dizer, o autor do nosso livro-texto, dentro desse último ponto. A questão do auto-julgamento, que nós já falamos, verso 31 e verso 32, e a questão do amor mútuo, verso 33 e verso 34. Vamos agora ao texto 2, o equipamento espiritual da igreja, dons e ministérios, capítulos 12 e 14. Nesses capítulos nós vamos estar estudando sobre os dons e ministérios. Vamos estar vendo que eles são recursos, meios que o Espírito Santo põe à disposição da igreja para a sua edificação. Este é o primeiro ponto do nosso texto, a edificação da igreja. Você tem uma lista de textos bíblicos que falam sobre a edificação. Primeiro subponto, essa edificação deve ser vista como uma obra contínua de Deus em seu povo. Quando nós somos salvos para crescer em Cristo, para estar num contínuo processo de santificação. E isso também acontece com a igreja. A igreja está sempre se aperfeiçoando à medida que se aprofunda em Deus, à medida em que ela é capacitada pelo Espírito Santo para melhor desempenhar a obra de testemunho aqui na terra. O equipamento espiritual, que são esses meios e recursos, os dons e ministérios que nós vamos estar aqui abordando nos nossos textos. Primeira coisa que nós devemos entender sobre eles é que eles são uma manifestação do Espírito de Cristo e que servem para a edificação da igreja. Nós temos três expressões, três palavras que dão uma ideia exata do que significa esses dons e ministérios. A primeira palavra, charismata, ministérios diaconiai e energematon, que é operações. Nós encontramos essas três palavras em 3 versículos do capítulo 12. Leia comigo do verso 4 até o verso 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A palavra dons, então, é a palavra carismata em grego. E também há diversidade nos serviços, que é o que nós, em algumas traduções, temos como ministério. Ministério significa servir, serviço. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, que é a palavra energematon, que significa também, em algumas traduções, operações. A ideia é sempre a mesma, de resultado, de realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Uma segunda coisa que nós devemos observar é que nem todo carisma ou nem todo dom é de igual valor. Por exemplo, em 1 Coríntios 14:1, conforme o autor do nosso livro-texto, Paulo coloca a profecia em primeiro lugar. Agora, é importante nós observarmos que todos os dons, eles têm o mesmo valor em si mesmo, porque todos são dons, capacitações do Espírito Santo. Então, nós não podemos colocar grau de valoração daquilo que eles significam em si mesmo. Eu acredito que o apóstolo Paulo, quando coloca aqui a profecia em primazia, ele está levando aqui em questão a importância deste dom para a igreja, para a edificação da igreja. Mas todos os dons provêm do Espírito Santo, provêm de Deus.
Terceiro, os dons agem na igreja como um ministério e acham nesse ministério seu propósito e seu caráter. E quarto, deve-se entender que a palavra ministério não denota primeiramente os cargos, como pastores, presbíteros, diáconos, mas sim dons, como a liderança, ajuda e demonstração de misericórdia. Os dons estão relacionados ao serviço e o serviço aos dons. Talentos naturais ou manifestações sobrenaturais? O que são os dons? Nós cremos que os dons são manifestações sobrenaturais. Nós nascemos com talentos que são também capacitações de Deus em nossas vidas. Mas os dons é aquela capacitação que vem diretamente de Deus para que nós possamos realizar a obra do Senhor de uma forma mais eficaz. E nós temos isso bastante claro através de textos do Novo Testamento. Vamos ler alguns pontos que o autor ressalta. O Espírito Santo ele é diretamente referido 9 vezes em 1 Coríntios, relacionado às manifestações sobrenaturais. Segundo o estudo do contexto, nos capítulos 12 e 14, demonstra que o Espírito é o autor dessas capacitações carismáticas. Nós acabamos de ler um texto que fala sobre isso. Terceira, a natureza sobrenatural desses dons é enfatizada pelo emprego do adjetivo pneumática, que significa dons espirituais. Texto 3, o equipamento espiritual da igreja, dons e ministérios, continuação. Nós ainda estamos abordando o mesmo assunto. Procurai com zelo os melhores dons. Nós acabamos de falar sobre isso no texto anterior, quando falamos sobre a questão da valoração do dom. Nós entendemos que a importância que o apóstolo Paulo dá a alguns dons está relacionada à importância deles para a igreja, mas eles têm o mesmo valor em si mesmos, porque todos provêm do Espírito Santo. E nós temos aqui em destaque o verso 28 do capítulo 12, onde nós lemos: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que o apóstolo Paulo, quando usou essa ordem, ele estava levando em conta a fundação da igreja, que nós entendemos acontece mais ou menos nesta ordem aqui estabelecida, através dos apóstolos, depois o exercício da profecia e, em terceiro lugar, mestres que agora entram para ensinar a doutrina da palavra de Deus, enfim, aquele trabalho que ele vem depois da evangelização, que é um trabalho mais de instrução, um trabalho mais relacionado a um estudo sistemático das Escrituras. Eu gostaria que você também acrescentasse, antes de nós passarmos para o próximo ponto, nós temos aqui uma relação de textos bíblicos que mencionam os dons do Espírito Santo. Você tem isso no primeiro parágrafo desse texto, mas gostaria que você acrescentasse também 1 Pedro, capítulo 4, o verso 10 e o verso 11, que é um texto que você não tem nessa lista, mas que contém também dons do Espírito Santo. Nós temos mais ou menos, se nós formos pegar todos esses textos e fazermos uma lista comparando um com o outro, nós vamos perceber que há 21 até 22 dons mencionados nesses textos bíblicos. Profetas e profecias é o nosso outro ponto na página 76. Vamos agora tentar fazer essa distinção entre o dom da profecia e a manifestação do Espírito como profecia na igreja. Nós entendemos que a profecia como manifestação do Espírito Santo está disponível a todo cristão, em todo culto, em todo momento em que se reunirem. Mas entendemos também que Deus dá a algumas pessoas o dom de profecia, que tem como objetivo exortar, instruir e consolar a sua igreja. E nós vamos ler sobre isso no capítulo 14, quando o apóstolo Paulo, mais detalhadamente, vai falar sobre a questão do dom da profecia. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 14 e verso 30 e também o verso 31, que nós vamos ter isso mais claro nas nossas mentes. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então nós entendemos que o que ele está colocando aqui é a revelação como um outro sinônimo de profecia, e de que as pessoas devem então ouvir com atenção, e uma outra pessoa só deve vir a profetizar quando a primeira se calar, porque diz também o apóstolo que o Espírito é sujeito ao profeta.
Vamos ler alguns desses pontos, que eles são bastante interessantes e que o autor do nosso livro-texto, ele retira exatamente desses textos bíblicos que abordam a questão da profecia. Nós já falamos sobre os dois subpontos A e B, vamos agora ao outro ponto. No Novo Testamento, os profetas eram pregadores ou exortadores que recebiam do Espírito Santo revelações da verdade espiritual. Já falamos sobre isso. Esse tipo de profecia está ligado a um ofício separado, é um ministério na casa do Senhor. Terceiro, a igreja não deveria receber a profecia ou revelação como uma mensagem infalível. Nesses mesmos textos, o apóstolo Paulo vai dizer que cabe à igreja julgar a profecia, o crente deve julgar a profecia, tendo como parâmetro a própria palavra de Deus. Quarto, o dom da profecia deve ser buscado por todos os cristãos. Capítulo 14, verso 1 nos diz: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E por que profetizeis? Porque, como diz o apóstolo Paulo, quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica a igreja. E como é um princípio do apóstolo Paulo e um princípio do Novo Testamento e também da mensagem do Senhor Jesus, nós devemos usar os nossos talentos, os nossos dons para a edificação da igreja, para a edificação do outro. Os dons espirituais operam hoje, nós cremos nisso, que os dons espirituais, eles eram atuantes na igreja primitiva e que são também atuantes nas nossas igrejas. E nós necessitamos dos dons espirituais. Texto 4, os dons espirituais e o relacionamento entre os crentes. Capítulo 12, do verso 1 ao verso 20. O apóstolo Paulo, então, vai estar colocando logo nos primeiros versículos deste capítulo, que nós compartilhamos de uma mesma confissão, do verso 1 ao verso 3. Aquele que confessa Jesus faz isso pelo Espírito de Deus. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ponto 2, no Espírito servimos ao mesmo Deus, porque o Senhor é o mesmo, aquele que distribui os dons é o mesmo Senhor. E nós já lemos esses textos do verso 4 até o verso 7, onde diz que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e é o mesmo Deus que opera tudo em todos. No Espírito a igreja é edificada como um corpo, do verso 7 até o verso 12. Aqui o apóstolo Paulo vai se utilizar do conceito do corpo para mostrar como funciona a igreja. Vamos ler o verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito realizando todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Nós, como membros agora desse corpo, recebemos do Senhor dons do Espírito Santo. E o Espírito distribui a cada um como Ele quer. No entanto, como membros desse corpo, nós temos o dever, a obrigação de trabalhar para a edificação desse corpo. É para isso que serve o dom espiritual. Texto 5, os dons espirituais e o relacionamento entre os crentes, continuação do capítulo 12, que nós estamos estudando, do verso 1 até o verso 20. Primeiro ponto, no Espírito procuramos edificar a igreja como o corpo de Cristo. Eu gostaria que você observasse que os dons são complementares. Inclusive, dificilmente nós conseguimos ver alguém trabalhando na obra de Deus e identificar naquele seu serviço apenas um dom. Geralmente as pessoas têm mais de um dom e eles são complementares, porque nós aqui já falamos que eles provêm de um mesmo Deus, de um mesmo Espírito. Vamos ler o verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Todos nós somos membros de um mesmo corpo que tem uma mesma cabeça, que é Cristo Jesus. Em seguida, do verso 8 até o verso 10, nós temos aqui, explanado pelo autor do nosso livro-texto, todos os dons mencionados nessa carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Menciona o dom da fé, que não é a fé salvífica, mas é a fé que é uma fé em comum, a fé para a operação de maravilhas. Temos o dom de curar, que é o dom que capacita a pessoa a orar
para que Deus sare o corpo, e temos a operação de milagres. E o que é a operação de milagres? É a capacitação do Espírito Santo para que nós façamos grandes coisas. Inclusive, essa expressão operação de milagres é a junção de duas palavras, dunamis, que significa façanhas, grandes coisas, e enigma, que significa resultados eficazes. Profecia, nós já falamos, é a capacidade que tem o crente de transmitir à igreja revelações da parte de Deus. Discernimento de espíritos, que é a capacidade do Espírito Santo da igreja para discernir falsos ensinos, falsos milagres. Variedade de línguas e a outra, capacidade para interpretá-las. O Espírito Santo capacita o crente a se comunicar com Deus, longe ou fora, acima dos limites da nossa razão, daquilo que nós entendemos como linguagem, entendemos como vocabulário. Essa é uma capacidade que Deus dá ao crente. No entanto, é importante nós observarmos que o apóstolo Paulo diz que deve sempre haver interpretação. Por quê? Porque aquele que fala em línguas estranhas, ele edifica a si mesmo. Mas quando há interpretação, a igreja é edificada. Essa também é uma diferença entre o falar em línguas e a profecia. Profecia está relacionada à instrução e falar em línguas estranhas está relacionado à edificação daquele que fala. Vamos agora ao texto 6. Os dons espirituais e a unidade do corpo de Cristo. Precisamos uns dos outros. Do verso 21 até o verso 25, o apóstolo Paulo vai estar falando que nós agora, como membros do corpo, precisamos, dependemos que cada um desses membros utilize os dons da melhor maneira para a edificação, para que todos nós possamos então chegar ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler um texto da palavra de Deus, capítulo 12, vamos ler o verso 21 até o verso 25. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esse damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Esse texto é muito bonito porque nos ensina exatamente isso, que precisamos uns dos outros e também, como nos diz o nosso outro ponto, fomos designados uns para os outros. Aquilo que pode parecer ser uma coisa tão pequena dada por Deus, com certeza é de grande valor para a edificação da igreja. Do verso 28 ao verso 31, nós vamos entender exatamente isso, que Deus estabeleceu pessoas em diversos ministérios, mas para que a igreja como um todo fosse edificada. Anote também no seu livro texto, Efésios capítulo 4, do verso 11 até o verso 13, onde nos mostra esse texto bíblico que cada um fazendo a sua parte, todo o corpo é edificado e o Senhor Jesus Cristo então dá o crescimento a esta igreja. E nós temos logo no final deste nosso capítulo 12 mais uma lista também de ministérios colocados aqui pelo apóstolo Paulo e que estão à disposição da igreja. Ele fala sobre os apóstolos, fala sobre os profetas, nós aqui falamos já sobre esses ministérios, sobre os mestres, sobre operadores de milagres, nós acabamos de estudar isso no texto passado, sobre os dons de curar, sobre o dom do socorro, que é aquele que atende ao membro pobre, ao fraco, ao doente, como nós precisamos deste ministério, deste dom sendo exercido nas nossas igrejas, e também sobre o dom do governo, o ministério do governo, e esse é um dom muito importante, são os administradores que dirigem a vida e o trabalho da igreja. E quando nós temos pessoas que exercem isso com sinceridade, com eficácia, nós estamos permitindo que pastores, mestres se dediquem a outras funções na igreja, como o ensino da palavra de Deus. E os que falam em outras línguas, e nós já falamos sobre esses dons também, ou sobre este dom, que é aquele que
quando o crente recebe do Senhor, ele está edificando a si mesmo, mas quando recebe também a interpretação dessa língua, ele pode então edificar a igreja, e este é o maior propósito relacionado aos dons do Espírito Santo, a edificação da igreja como um todo. Chegamos ao final desse nosso estudo sobre dons, mas na próxima lição nós vamos estar estudando o capítulo 13 dessa primeira carta do apóstolo Paulo, e nós vamos então entender que os dons, para serem exercidos na igreja com eficácia, eles precisam do amor. O amor, na verdade, é o bálsamo, né, das nossas vidas. O amor não é um dom, é um fruto do Espírito, mas é a base de tudo aquilo que nós fazemos na casa do Senhor. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.